E aí pessoal, beleza? Trazendo mais um ótimo vídeo para vocês e agora eu irei mostrar as 15 pandemias e epidemias mais mortais da história da humanidade. Se gostar do vídeo, não esqueça de clicar em gostei, isso é muito importante. Bom vídeo a todos. Peste Negra. Em meados do século XIV, foi uma época marcada por muita dor, sofrimento e mortes na Europa. A peste bubônica, que foi apelidada pelo povo de a peste negra por causa das manchas pretas que surgiam na pele dos infectados, matou cerca de 1/3 da população europeia. A doença mortal não escolhia as vítimas. Reis, príncipes, senhores feudais, artesãos, servos, padres, entre outros, foram pegos pela peste. Nos porões dos navios de comércio que vinham do Oriente, entre os anos de 1346 e 1352, chegavam milhares de ratos. Estes roedores encontravam nas cidades europeias um ambiente favorável, pois estas possuíam condições precárias de higiene. O esgoto corria a céu aberto e o lixo acumulava-se nas ruas. Rapidamente, a população de ratos aumentou significativamente. Estes ratos estavam contaminados com a bactéria Yersinia pestis, e as pulgas desses roedores transmitiam a bactéria aos homens através da picada. Os ratos também morriam da doença, e quando isso acontecia, as pulgas passavam rapidamente para os humanos, para obterem seu alimento, o sangue. Após adquirir a doença, a pessoa começava a apresentar vários sintomas. Primeiro apareciam nas axilas, virilhas e pescoço várias bolhas de pus e sangue. Em seguida vinham os vômitos e febre alta. Era questão de dias para os doentes morrerem, pois não havia cura para a doença e a medicina era pouco desenvolvida na época. Vale lembrar que, para piorar a situação, a Igreja Católica opunha-se ao desenvolvimento científico e farmacológico. Os poucos que tentavam desenvolver remédios eram perseguidos e condenados à morte, acusados de bruxaria. A doença foi identificada e estudada séculos depois desta epidemia. Relatos da época mostram que a doença foi tão grave e fez tantas vítimas que faltavam caixões e espaço nos cemitérios para enterrar os mortos. Os mais pobres eram enterrados em valas comuns, apenas enrolados em panos. O preconceito com a doença era tão grande que os doentes eram muitas vezes abandonados pela própria família, nas florestas ou em locais afastados. A doença foi sendo controlada no final do século XIV, com a adoção de medidas de higiene nas cidades medievais. Em Portugal, a peste entrou no outono de 1348, matou entre 1/3 e metade da população, segundo as estimativas mais credíveis, levando a nação ao caos. Foram inclusive convocadas as cortes em 1352 para restaurar a ordem. Na Itália, para combater a peste, milhares de pessoas eram enviados para a ilha de Poveglia, como uma espécie de quarentena, onde milhares sucumbiram e tiveram seus corpos queimados. Num estado mais avançado, a doença começou a se propagar por via aérea, através de espirros e gotículas, contribuindo com a propagação da doença. Durante a pandemia, surgiu o médico da peste. Era um médico especial que tratava apenas daqueles que contraíam a doença. Alguns médicos usavam máscaras que pareciam bicos de aves cheias de itens aromáticos. As máscaras foram concebidas para protegê-los do ar fétido, que foi considerado como uma das causas da infecção. A peste negra tem a sua origem no continente asiático, mais precisamente na China, sob o controle dos mongóis, e que foi quase certamente disseminada por eles, que criaram um império na estepe no final do século XIII. Os autores da época estimaram que em algumas regiões na China, mais de 90% da população teria sucumbido. A doença teria causado entre 25 a 75 milhões de mortos na Europa e Ásia, entre 1333 a 1351. Cólera. Na Índia, a cólera sempre foi um perigo para a população. Porém, foi somente no século XIX que o resto do mundo conheceu a doença. Nesse período, houve muito comércio com o uso de navios com a China, o Japão, a África do Norte, o Oriente Médio e a Europa. Seguiram-se 6 pandemias de cólera que mataram milhões de pessoas.
Esses navios acabavam acidentalmente transportando a bactéria causadora da doença. As infecções geralmente são moderadas. Pode-se contrair a bactéria através de contato físico direto com a pessoa contaminada, mas a cólera se propaga principalmente pela água e pelos alimentos contaminados. Quando a doença passou a ser associada à água, muitas regiões passaram a fazer grandes investimentos nos sistemas de saneamento e esgoto. Tuberculose. A bactéria que causa a tuberculose já foi encontrada até em múmias do Antigo Egito. A tuberculose é transmitida de pessoa para pessoa através do ar. Geralmente, a bactéria se aloja nos pulmões, mas também pode afetar o cérebro, os rins ou a coluna vertebral. No início do século XVII, a epidemia de tuberculose na Europa, conhecida como a Grande Peste Branca, matou aproximadamente 1 em cada 7 pessoas infectadas. Mesmo no fim do século XIX, 10% de todas as mortes nos Estados Unidos eram atribuídas à tuberculose. Apesar das curas e dos tratamentos, a tuberculose continua matando cerca de 2 milhões de pessoas anualmente. Segundo as estimativas, a tuberculose causou cerca de 1 bilhão de mortes entre 1850 a 1950. Varíola. A doença atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. Antes dos europeus colonizarem a América, tínhamos nesse continente um número de habitantes de aproximadamente 100 milhões de pessoas. Durante os séculos da colonização, o número se reduziu de 10 a 5 milhões. Quando os colonizadores chegaram na América, trouxeram com eles uma série de doenças, entre elas a varíola, cuja imunidade os povos coloniais não tinham. Embora esses povos, como os incas e os astecas, tenham construído cidades, não moravam nelas tempo suficiente para propagarem o tipo de doenças que os europeus possuíam, nem tinham domesticado tantos animais. A vacina foi criada em 1796 e em 1967 a OMS iniciou um programa de vacinação em massa, o que extinguiu a doença, que hoje só existe em laboratórios. Segundo as estimativas, a varíola matou cerca de 300 milhões de pessoas entre 1896 a 1980. Gripe espanhola. Em 1918, o mundo presenciava o fim da Primeira Guerra Mundial, que matou pelo menos 37 milhões de pessoas. Porém, logo após, a gripe espanhola, ou gripe de 1918, matou mais de 20 milhões de pessoas, e isso tudo em questão de meses. A gripe teria matado entre 50 a 100 milhões de pessoas. Muitos a consideram a pior epidemia registrada na história da humanidade, e posteriormente, virando uma pandemia. O organismo das pessoas no mundo inteiro estava despreparada para a doença, que provavelmente ganhou força graças ao transporte de tropas e às linhas de abastecimento no fim da Primeira Guerra Mundial, espalhando o vírus para vários continentes e países. Tifo epidêmico. Essa doença assolou a humanidade durante séculos, causando milhares de mortes. Dada sua frequência entre tropas acampadas, geralmente era chamada de febre do campo ou febre da guerra. Durante a Guerra dos 30 Anos na Europa, o tifo, a peste e a fome atingiram cerca de 10 milhões de pessoas. Uma das epidemias mais importantes foi aquela que atingiu Napoleão Bonaparte e suas tropas na sua campanha de invasão da Rússia em 1812. Durante a retirada de suas tropas após a destruição de Moscou pelos russos, as tropas de Napoleão foram reduzidas de 600 mil a 40 mil, devido ao tifo e ao frio. Algumas vezes, os surtos de tifo determinaram o resultado de guerras inteiras. A doença acontece quando a bactéria Rickettsia entra em contato com humanos, normalmente através de vetores como pulgas, piolhos ou carrapatos. Se não for tratada, a doença afeta a circulação sanguínea, resultando em pontos de gangrena, pneumonia e insuficiência renal. A febre muito alta pode evoluir para um quadro de delírio, coma e insuficiência cardíaca. Estima-se que mais de 3 milhões de pessoas morreram na Europa Oriental e Rússia entre 1918 a 1922. Malária. A malária é uma antiga conhecida da humanidade. Afinal, há registros de 4.000 anos atrás, quando os gregos notaram seus efeitos destruidores.
A descrição da doença, transmitida por mosquito, surgiu nos textos médicos antigos da Índia e da China. Até então, os cientistas associavam a doença às águas paradas, onde os mosquitos proliferavam. Uma vez no sangue, eles crescem dentro dos glóbulos vermelhos, destruindo-os. É difícil obter números concretos de quantas mortes a malária causou. Anualmente, entre 350 a 500 milhões de casos de malária ocorrem na África subsaariana. Febre amarela. Quando os europeus começaram a trazer escravos da África, eles também traziam consigo uma série de doenças, entre elas a febre amarela, que dizimou várias colônias, fazendas e até grandes cidades. Quando o imperador da França, Napoleão Bonaparte, enviou um exército com 33 mil homens às terras francesas na América do Norte, a febre amarela matou 29 mil deles. Napoleão ficou tão chocado com a quantidade de mortos que decidiu que o território não valia o risco de mais perdas. A França, então, vendeu essas terras aos Estados Unidos em 1803. A febre amarela, assim como a malária, é transmitida de uma pessoa a outra através de picada de mosquitos. Apesar das campanhas de vacinação e das campanhas de controle do mosquito transmissor, a febre amarela ainda mata muitas pessoas na América do Sul e na África. Somente na Etiópia, cerca de 30 mil pessoas morreram entre 1960 e 1962. AIDS. A AIDS surgiu nos anos 80, matando cerca de 25 milhões de pessoas desde 1981. De acordo com as estatísticas recentes, mais de 33 milhões de pessoas são HIV positivas. A AIDS é transmitido pelo vírus HIV, que se transmite pelo sangue, sêmen, líquidos vaginais e outros. Acredita-se que o HIV tenha sido transmitido para os humanos pelos macacos. O compartilhamento de seringas para uso de drogas, prostituição, sexo sem camisinha e outros fatores contribuíram e contribuem para a propagação da doença. Ainda não há cura, mas existem medicamentos que retardam a doença e permitem que a pessoa consiga viver com ela. A AIDS já matou mais de 25 milhões de pessoas desde 1981. Poliomielite. Os pesquisadores suspeitam que a poliomielite foi uma epidemia que atingiu os humanos durante milênios, paralisando e matando milhares de crianças. Por volta de 1952, estima-se que houve 58 mil casos da doença apenas nos Estados Unidos. Um terço dos pacientes estavam paralisados. Desses, mais de 3 mil morreram. A causa da poliomielite é o poliovírus, que atinge o sistema nervoso do infectado. Dissemina-se por material fecal, normalmente sendo transmitido através de água e alimento contaminados. Não existe uma cura efetiva para a poliomielite, mas os médicos aperfeiçoaram a vacina contra a doença no início da década de 50. Gripe russa. Alguns acreditam que o grande surto de gripe na Rússia fora causado pelo vírus H2N2, o mesmo que dera origem à gripe asiática, mas não se sabe ao certo. A pandemia de 1889 teve início na Rússia e se espalhou rapidamente pela Europa, atingindo a América do Norte em dezembro de 1889 e para a América Latina e Ásia em fevereiro de 1890, matando cerca de 1 milhão de pessoas. Gripe asiática e de Hong Kong. Essa cepa de gripe aviária, denominada H2N2, apareceu no norte da China em fevereiro de 1957. 6 meses depois, tinha se estendido para todos os continentes. Uma segunda onda da infecção surgiu em 1958 e mais de 1 milhão de pessoas morreram. A cepa da gripe asiática mais tarde evoluiu via mudança antigênica para H3N2, que causou uma pandemia mais branda em 1968 a 1969, que ficou conhecida como a gripe de Hong Kong. Praga de Justiniano. A praga de Justiniano foi uma pandemia ocorrida no reino de Justiniano I, causada pela peste bubônica que afetou o mundo mediterrâneo, com maior incidência no Império Bizantino, entre os anos de 541 e 544. Foi uma das maiores pandemias da história, com impactos similares aos da peste negra que ocorreria mais tarde.
É estimado que 100 milhões de pessoas tenham morrido como consequência da peste de Justiniano. Estudos genéticos apontam que a doença teria se originado na China. Peste de Atenas. A peste de Atenas foi uma epidemia que ocorreu pela primeira vez em 430 a.C. O primeiro registro encontrado na modernidade foi de Tucídides no seu livro História da Guerra de Peloponeso. Tucídides descreveu a doença que atingiu Atenas primeiramente entre 430 a 429 e depois em 427 a.C., durante o cerco das tropas espartanas, que no relato de Tucídides matou durante os 3 anos 4.400 hoplitas e 300 cavaleiros, equivalendo aproximadamente de 1/4 a 1/3 das tropas, e a mesma proporção de mortes para o restante da população. A epidemia originou-se na Etiópia, alcançando o porto de Pireu em 430 a.C. e rapidamente espalhou-se pela população de Atenas. Apesar de Tucídides descrever os sintomas da doença, os patólogos especulavam entre peste bubônica, tifo, varíola ou gripe. Quando em janeiro de 2006, pesquisadores da Universidade de Atenas analisaram dentes recuperados de uma sepultura coletiva debaixo da cidade, confirmaram a presença de bactérias da febre tifoide. Sarampo era uma das causas principais de mortalidade infantil até a descoberta da primeira vacina em 1963. O sarampo é altamente infeccioso e transmitido por secreções respiratórias, como espirros e tosse. Após o início do uso da vacina, tornou-se raro nos países que a utilizam de forma eficaz. Contudo, ainda causa 40 milhões de casos e 1 a 2 milhões de mortes por ano em países sem programas de vacinação eficientes. As epidemias tendem a ocorrer a cada 2 ou 3 anos, necessitando do nascimento de novos bebês susceptíveis para se propagar. Estima-se que o sarampo matou mais de 6 milhões por ano até 1963.